voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças! Bem-vindos ao extraordinário mundo das histórias bíblicas. Vamos orar? Minhas mãozinhas juntas estão. Fecho meus olhos em oração. Muito obrigada, Senhor meu Deus. Abençoe a vida das crianças. Cuide, proteja e abençoe a vida delas. Abençoe todas. Cuide, proteja e abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a história? Fique com a gente. Vamos louvar a Jesus? Olá, Nicole! Tudo bem com você? Tudo bem. Olha, a gente precisa louvar o Senhor todos os dias, não é verdade? É verdade. Então, vamos cantar uma música com as crianças? Vamos, uma ótima ideia. Ah, mas você não falou seu nome para as crianças? Isso é verdade. Então eu vou falar. Oi, crianças, o meu nome é Nicole e essa é a Queca. Ai, deixa eu falar também meu nome. Oi, Tá bom. crianças, meu nome é Mary Jones, mas pode me chamar de Queca, viu? Porque é meu apelido, sabia, Nicole, que eu tenho um apelido? Sim, Queca. Então vamos cantar? Vamos. Você conhece aquela música que fala assim, é muito bom ter Jesus no coração? Sei. Então vamos lá, eu canto e você faz o gesto, tá bom? Tá bom. Vamos lá, crianças, louve o Senhor com a gente. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Você acha que as crianças gostaram, Nicole? Eu acho que elas gostaram. Então vamos cantar mais uma vez? Vamos. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração, não é, Nicole? É muito bom. É, e a história de hoje tá muito legal. Vamos ouvir? Vamos. Então vamos lá! Hora da história. A história de hoje é... Levíticos. Li o terceiro livro da Bíblia e trata sobre as leis e os rituais do culto a Deus. A intenção do livro é nos mostrar instruções detalhadas para a santidade, tanto no culto como na vida, como em comunidade. O interesse de Deus em Levíticos não é formar uma geração de religiosos, mas de verdadeiros adoradores. O livro de Levíticos tem 27 capítulos e 820 versículos. Os capítulos de 1 a 7 estabelecem a maneira exata de como as ofertas deveriam ser feitas. Em um breve resumo, vamos ver sobre as ofertas e retratos de Cristo. A Bíblia apresenta a todos nós, pecadores, vivendo num estado de morte espiritual e destinado à morte física e eterna. Vivemos na morte porque estamos separados da comunhão com Deus, incapazes de restaurar sozinho esta comunhão. Desde os primeiros capítulos de Gênesis no Antigo Testamento, prevê a oferta perfeita. Depois que Adão e Eva terem pecado, Deus fez o primeiro sacrifício. Ele usou peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Seu ato mostrou também simbolicamente a cobertura dos pecados deles, em Gênesis 3:21. A partir deste ponto, as pessoas
parecem ter compreendido que Deus requeria um sacrifício de sangue para cobrir os pecados e começaram a levar ofertas. Em Gênesis 4, de 3 e 4, registra o sacrifício de um cordeiro por Abel. Noé ofereceu sacrifícios para mostrar sua gratidão depois do dilúvio. Em Gênesis 8, 20, Abraão, Isaque e Jacó construíram altares e sacrificaram a Deus onde quer que o acampassem. Em Gênesis 12, versículo 8. Séculos mais tarde, quando Deus deu a Moisés instruções detalhadas para a adoração de Israel, ele instituiu um sistema de ofertas sacrificiais que são apresentadas no livro de Levíticos. Deus deu ao povo esses sacrifícios para prepará-los para o supremo sacrifício que o Messias faria, a fim de pagar de uma vez por todos pelo pecado. Cada sacrifício salienta a necessidade de todos, a provisão misericordiosa de Deus. Cada um é cheio de simbolismo. Holocausto, Levítico, capítulo 1, de 3 a 17. Para o holocausto era exigido um animal doméstico, macho, sem defeito. Geralmente seria usado touro, carneiro ou bode, mas para os adoradores pobres podiam ofertar um par de rolinhas. Cada ofertante se identificava com a sua oferta. Ela deveria substituí-lo. O animal inteiro deveria ser consumido pelo fogo, para representar a tremenda santidade de Deus ao lidar com o pecado. Esta oferta tipifica claramente a oferta voluntária de Cristo, o Cordeiro de Deus, em total obediência ao Pai. Ele sofreu o castigo pelo nosso pecado. A oferta também simbolizava a apresentação voluntária dos adoradores a Deus. Só quando nós identificamos com Cristo, nossa oferta, conforme Efésios capítulo 5, versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Podemos ser purificados do nosso pecado e nos tornarmos sacrifícios vivos para Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra holocausto é um termo hebraico da língua nativa dos judeus. Na Bíblia, significa um sacrifício de animal como oferenda ou uma oferta a Deus. A oferta de manjares ou cereais, Levíticos capítulo 2, de 1 a 16. A oferta de manjares era preparada e apresentada a Deus como uma refeição. Uma parte de cada oferta pertencia ao sacerdote. A oferta mostrava a gratidão dos adoradores a Deus por supri-los de alimento para sustentar a sua vida física. Ao fazer a oferta, eles estavam oferecendo simbolicamente a Deus o dom de suas vidas. Mas a oferta tinha um significado ainda mais profundo. Ela falava da provisão divina por meio de Cristo para as nossas vidas espirituais, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Certos ingredientes da oferta representavam uma faceta da sua provisão para nós. A flor de farinha simbolizava a sua perfeição, o incenso aromático, a fragrância da sua vida. A ausência de fermento citado nas Escrituras era o símbolo de pecado. Em Mateus capítulo 16 nos mostra que ele estava totalmente livre da corrupção. O sal falava de seu poder para preservar e para purificar. Quando nós relacionamos as ofertas com
a vida de Cristo com o que Cristo fez, nós podemos ver como a palavra de Deus é perfeita e ela tem uma ligação entre toda ela, porque a palavra de Deus é viva e é o manual de Deus para nossas vidas. Sacrifício pacífico, Levíticos capítulo 3, de 1 a 17. A oferta pacífica era uma oferta de comunhão. Nesta oferta voluntária de um animal, o seu sangue era importante. O adorador oferecia um bode ou um cordeiro macho ou fêmea. Era a única oferta da qual o ofertante podia comer, enquanto compartilhava a refeição com o sacerdote e às vezes com os outros adoradores. Era como se Deus fosse o anfitrião da mesma, comungando com todos os presentes. A oferta pacífica representa a comunhão entre Deus e os homens, tornada possível por meio do Senhor Jesus. Ela aponta para aquele que é a nossa paz. Conforme Efésios capítulo 2, o versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Jesus Cristo se fez paz pelo sangue na cruz. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O sacrifício pelos pecados por ignorância, Levíticos capítulo 4, de 1 a 5 e 13. A oferta pelo pecado, algumas vezes chamada de oferta pela culpa, era obrigatória. Tinha como objetivo a expiação do pecado quando a restituição fosse impossível. Só podia ser feita quando um ofertante não tivesse pecado deliberadamente, mas por ignorância ou por negligência. A classe do ofensor determinava o tamanho ou valor da oferta. Sacrifícios maiores eram requeridos pelo pecado do sacerdote ou de toda a congregação, visto que tais pecados afetam o círculo mais amplo do que aquele do príncipe ou do povo comum. Quando era feita uma oferta pelo pecado, o sangue era aspergido no tabernáculo, na frente do véu, colocado nos chifres do altar e derramado nas suas bases para representar a ocultação do pecado. Esta oferta prefigura nosso perdão por meio do sangue de Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 12 a 14. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus se tornou supremo a oferta pelo nosso pecado, conforme 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele restaurou tudo aquilo que estava fora, tudo aquilo que o homem tinha que fazer. Jesus, ele veio e com o seu sangue na cruz, ele restaurou tudo isso. Hoje nós não precisamos mais fazer esse sacrifício pelo pecado. Basta nós crermos que Jesus, ele se fez sacrifício por nós e nos dá gratuitamente a salvação. O sacrifício pelos pecados ocultos, Levíticos capítulo 5, de 14 e 6 a 7. A oferta dos animais ou aves era representada pelos pecados, quer intencionais ou não, pelos quais o ofensor podia fazer a restituição caso necessário. O pecador tinha primeiro de reconhecer o seu erro. Depois, quando levava a oferta, deveria apresentar ao sacerdote o pagamento total do seu débito para com o ofendido.
com um acréscimo de 1/5. Uma vez feito o pagamento da dívida, ficava quitada e o ofertante recebia pleno perdão. Jesus não apenas aceitou o castigo pelo pecado, como também nos deu a sua justiça em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é maravilhoso, ele nos dá a salvação por meio da graça de Deus. Por que não são mais feitos sacrifícios? Como a oferta do Cordeiro perfeito de Deus, o sistema sacrificial terminou. O próprio Deus abriu o caminho para o perdão e a restauração da comunhão. Agora, por causa do sacrifício de Cristo, podemos desfrutar do acesso direto a Deus, o Pai. Não há mais necessidade de um sacerdote para representar-nos diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, podemos nos aproximar do trono de Deus para receber o perdão de pecados e assim como ajuda e orientação para todos os problemas da vida. Hebreus capítulo 4, versículo de 4 a 16 fala sobre isso. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, ele é o único caminho que nos leva até Deus. Na época dos Levíticos, precisava de ter um sacerdote para apresentar as ofertas diante de Deus, para que Deus pudesse assim perdoar os pecados de toda aquela humanidade. Mas Deus, ele estava ali preparando já o caminho pelo qual nós todos podemos seguir. Basta crermos em Jesus. Jesus é esse caminho que nos liga a Deus. Estávamos todos separados de Deus por conta do pecado, mas quando Jesus veio, ele fez novamente essa ponte que nos liga até Deus. Ao estudarmos o livro de Levítico, podemos ver Jesus Cristo neste livro também, porque toda a Bíblia aponta para Jesus, o nosso Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Hora da atividade, mãos à obra! Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de folha de sulfites, canetas e lápis de cor. Nós vamos fazer um desenho de como era antigamente, quando era o tempo da lei, e como é hoje que Jesus veio. Então eu vou usar aqui a caneta, mas você pode fazer de lápis, tá bom? Olha só, nós vamos fazer um quadradinho assim, ó. Não precisa ser muito certinho não, tá bom? E aqui, nós vamos fazer o outro desse lado aqui, ó, da folha, certo? Olha só, como se fosse 2 retângulos, né? Desse lado, nós vamos desenhar aqui uma ovelha, porque era a época dos Levíticos, eles faziam o sacrifício dos animais. Então, olha, você faz um monte de ondinha, depois faz a cabecinha, ó, a orelhinha, tá? As patinhas é só fazer assim, ó. E o rabinho dela. Então, olha só que tá a ovelha desse lado. E agora aqui nós vamos escrever aqui, ó, Levíticos, tá bom? Que é o tempo das leis, certo? Então tinha que fazer um sacrifício de um animal para o perdão de pecados e outras coisas mais. E isso foi durante muito tempo. Mas Deus, ele veio e mudou toda essa história. Por quê? Porque o pecado, imagina que aqui, ó, tem um abismo, tá? Faz assim, e aqui tá o pecado. E desse lado aqui eu vou fazer uma coroa, porque nós não podemos ver Deus, tá? Então, olha só, imagina que aqui é as pontinhas da coroa. Olha aqui a coroa, e aqui eu vou escrever Deus. Imagina que nós
estávamos desse lado. Na época da lei, o pecado separa de Deus, não podia chegar, precisava de um sacerdote para chegar até Deus. E aí o que aconteceu? Deus, ele amou tanto o mundo que ele enviou o seu filho Jesus. Então, olha só, o homem, todos nós pecadores, imagina que aqui é um homem, você pode desenhar pintando, eu vou fazer assim com a caneta, você pode fazer o corpinho dele assim, ó, e as perninhas aqui, ó, assim, como se ele estivesse querendo ir para lá, tá? Ele quer ir lá pro outro lado, ó. Mas se ele for andar aqui, ele vai cair aqui no pecado, certo? Vai cair no abismo. Então, o que aconteceu? Deus nos amou tanto que ele mandou o seu filho Jesus. Então aqui, ó, nós vamos fazer a cruz, porque a cruz de Jesus agora, ela é a ponte que nos liga até Deus. A cruz aqui de Jesus, ela é a ponte que liga novamente nós a Deus. Então Deus, ele nos amou tanto e ele fez isso. Então hoje nós não vivemos mais nesse período da lei. Nós não precisamos matar um animal para perdão dos nossos pecados. Por quê? Através de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. E agora, ó, nós podemos pedir perdão para Ele. E Ele ouve as nossas orações e Ele responde. Nós não precisamos mais de um sacerdote. E aí, crianças, você faz esse desenho e aí você pode aqui, ó, pintar aqui de amarelo, né? Você pode fazer aqui a coroa de amarelo. Você pode colocar uns raiozinhos assim, ó, para ficar bem bonito mesmo, certo? Aí você pode fazer o contorno aqui, ó, da cruz de preto, bem bonito. Depois você pode pintar essa cruz aqui de vermelho para simbolizar o sangue de Jesus, né? Que purifica de todo pecado, certo? E se você fizer isso tudo direitinho, você pode pintar aqui de marrom, simbolizando que ele está no precipício, olha só. E aí, se você fizer isso direitinho, você vai poder contar essa história para as outras pessoas. Então, na época do passado, como eles viviam, tinha que matar um animal e hoje não precisa, porque você pode ter acesso a Deus. Faça essa atividade e compartilhe a palavra de Deus com o próximo. Tchau, até a próxima. Tchau, crianças. Obrigado por estar conosco. Leia a Bíblia todos os dias, porque Jesus está vivo e Ele vai voltar. Até a próxima!